Olá, pessoal. Aqui estou novamente, né? Então vamos lá. Terminamos nosso contrato de empreitada. Eu vou conseguir só iniciar o contrato de seguro, a questão de algumas regras gerais para vocês identificarem do que se trata esse contrato de seguro. E na próxima aula nós falamos sobre as espécies, né, com as suas particularidades e suas condições específicas, né, em relação a cada contrato de seguro. Hoje nós vamos falar mais da questão geral do contrato, fazer a sua classificação e demonstrar quem são as partes de um contrato de seguro, quem pode ser, né, figurar como parte nesse contrato de seguro e também a previsão legal em relação a esse contrato. Primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós falamos de contrato de seguro, nós estamos falando de um contrato típico. Por quê? Porque ele está previsto lá no Código Civil, que vocês vão visualizar no slide que eu passei para vocês lá no CLES, que são os artigos 757 a 802. Esses são os artigos, do Código Civil que trata a respeito do contrato de seguro e de suas espécies contratuais, né? Então, a nossa previsão legal, eu constei o artigo ali no PDF para vocês darem uma analisada. O artigo 757, que se vocês analisarem e estudarem esse artigo, vocês vão conseguir retirar algumas situações em que vocês já conseguem ter um pouquinho de base do que significa um contrato de seguro. Ali no artigo 757, vocês vão conseguir observar quem são as partes desse seguro e principalmente classificar, né, esse seguro. Eu vou fazer uma leitura aqui com calma para vocês, para retirar alguns requisitos, alguns elementos principais desse artigo, em que vai facilitar o entendimento em relação a esse contrato. O artigo 757, ele dispõe da seguinte forma: pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos pré-determinados. Então, vocês já verificam que nesse artigo 757 nós conseguimos identificar quem são as partes de um contrato de seguro. Nós conseguimos identificar a classificação desse contrato, tendo em vista que ele tem uma palavrinha chamada ali, descrita, que é a palavrinha risco, né? E quando nós temos a questão de risco, a questão de alien, se nós lembrarmos da parte geral que nós estudamos em relação ao contrato, nós vamos lembrar que nós falamos sobre um contrato chamado contrato aleatório, né? Oneroso aleatório. Então, eu preciso realmente constar esse artigo 757 aqui no PDF, no material de vocês, para que vocês visualizem ele e percebam que do próprio artigo vocês conseguem tirar algumas características principais desse contrato, né? Ele mostra que existe uma contraprestação, ele demonstra qual é a obrigação principal e a finalidade desse contrato. Diante disso, nós podemos retirar os elementos essenciais. Vocês podem estar se perguntando o que tanto a professora olha, que ela conversa conosco e fica olhando. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu olho. O que eu visualizo em relação de, né, que eu fico olhando são os slides que eu estou passando para ir acompanhando e acabar não me perdendo, né? Porque se eu ficar só aqui, eu vou acabar falando de algo que não está na sequência do PDF de vocês e acaba prejudicando o raciocínio. Então, em análise esse 757, eu consigo observar os elementos, eu consigo retirar os elementos do contrato. Então, nós temos os elementos subjetivos, objetivos e poderemos ou não ter a exigência da questão formal, né?
Vamos falar um pouquinho dos elementos subjetivos. Quando eu falo em elementos subjetivos, me reporto novamente a tudo aquilo que nós já vimos, que é falar sobre as partes contratuais e a capacidade, né, em relação a cada uma das partes que estão contratando. Eu preciso verificar se elas possuem capacidade, aquilo do artigo 104 do Código Civil. As partes do contrato de seguro, nós temos aqui o segurado, é aquele que vai pagar o prêmio, quando eu digo pagar o prêmio, é aquele que vai pagar aquela contraprestação, que pode ser em uma única parcela ou várias parcelas, para ter segurado algum objeto. Eu, quando contrato o seguro do meu veículo, eu pago um valor X para que a seguradora, em eventual em caso de ocorrer um sinistro, né, eventual sinistro, a seguradora vai ter que pagar o prêmio contratado no momento da formação do contrato. E o segurador é aquele que se responsabiliza em pagar o prêmio se porventura vir a ocorrer o sinistro. Esse segurador sempre vai ser uma entidade, uma pessoa jurídica que seja autorizada, né, a servir como seguradora. Não é qualquer pessoa jurídica e também não uma pessoa física que pode realizar contrato de seguro fazendo parte, né, parte da seguradora. Então, nós precisamos observar esse elemento subjetivo, principalmente no que diz respeito à questão do segurador, né? Que ela precisa ter uma autorização, ser uma entidade autorizada para funcionar como seguradora, para poder realizar esse tipo de contrato. Assumir essa obrigação em caso de eventuais sinistros, né? Os elementos objetivos é o visualizar o objeto, né, a finalidade específica desse contrato. O objeto, se nós formos observar, o objeto desse contrato de seguro é o risco. Eu vou estar transferindo ao segurador, eu como segurada, eu transfiro ao segurador um risco, ele assume um risco de me pagar o prêmio em eventual sinistro. Aqui nós temos duas situações, o risco e o sinistro. O risco é aquela obrigação em que o segurador assume, né? Em eventual acontecimento do sinistro, o segurador vai ter a obrigação de cumprir com sua obrigação, que é pagar o prêmio. Então, quando eu falar de elementos objetivos, eu separo em risco e sinistro. Risco sempre estará presente no contrato, porque o contrato de seguro, por ser aleatório, obrigatoriamente tem que ter um risco, né? Em que o segurador assume esse risco. E o sinistro, ele eventualmente pode ocorrer. Por quê? Tendo em vista que quando nós formos verificar a questão mais para frente dessa questão dos objetivos, sempre há algo futuro e incerto. Significa que pode ou não ocorrer o sinistro que resulte na obrigação da seguradora em arcar com a prestação contratada. E os elementos formais é a questão de existir ou não um documento específico, uma forma prescrita em lei, para que esse contrato seja válido. Nós não temos uma formalidade específica, mas nós precisamos observar a realização, né, de uma apólice ou de uma emissão de um bilhete de seguro, não por questão de formalidade do negócio jurídico, mas sim como um meio de prova em eventual discussão em relação a esse contrato. Então, as partes, elas precisam sim constar uma apólice ou a emissão de uma apólice ou uma questão de bilhete de seguro, que muitas vezes vai ser nominativa ou não, para que a parte para que o segurado possa ter
um meio de segurança, você tem uma segurança jurídica, um meio de prova para futuramente poder cobrar, né, e discutir a execução contratual. Vamos classificar então esse contrato. Como todo contrato, ele é bilateral. Temos um contrato oneroso, porque surte obrigações e direitos para ambas as partes, porém oneroso aleatório, né? Porque para o segurado, ele é comutativo, porque o segurado, ele tem conhecimento do quanto ele vai receber se ocorrer o sinistro. E ele também tem conhecimento do quanto ele tem que pagar para a seguradora. Porém, para a seguradora, ele é tão somente aleatório. Por quê? Porque ele não sabe, é um risco que ele está assumindo de pagar ou não esse prêmio. Ele não tem certeza se vai ter a obrigação de pagar ou não. E, para finalizar, é um contrato de adesão, porque nós não temos como sentar lá numa entidade, né, que preste essa questão de seguro e discutir as cláusulas. Nós vamos lá, eles nos apresentam as cláusulas do contrato de seguro e a única coisa que é pactuada entre as partes é a questão do valor do prêmio, a forma e a quantidade de parcelas a serem pagas, né? Mas o restante não existe uma discussão contratual em relação às cláusulas, o que a torna um contrato de adesão. Eu tendo as partes como segurado e segurador, ou segurado e seguradora, eu preciso também falar então um pouquinho sobre as obrigações e sobre os direitos dessas partes, né? Vamos começar então com as obrigações e os direitos do segurado. O segurado, aquele que vai contratar o seguro, ele tem como primeira obrigação pagar o prêmio. Significa o quê? Pagar a parcela, o valor pactuado em relação àquele contrato. Pode ser de um pagamento único, como eles muitas vezes também efetivam o pagamento de forma parcelada. Quem tem um seguro do veículo sabe que tem um valor X, né? Eles fazem a cotação, e existem várias entidades seguradoras e fazem a cotação e vocês escolhem a melhor cotação para realizar o contrato de seguro. Quando vocês efetivam o contrato de seguro, vocês passam a ter a obrigação de pagar aquele valor pelo qual vocês assumiram, para poder futuramente, em eventual sinistro, ter o direito ao prêmio. Caso contrário, se não efetivar o pagamento desse valor, ocorre um inadimplemento contratual e a seguradora não tem obrigação mais com eventual sinistro. Por quê? Porque você não cumpriu como segurador a tua obrigação pactuada, contratada. O segurado, ele também não pode agravar o risco do contrato. Significa que se eu faço um contrato de seguro do meu veículo, eu também não posso praticar atos em que faça com que realmente aquele sinistro venha acontecer, né? Sair dirigindo de forma bem doida por aí, querendo atropelar as pessoas ou colocando em risco até de um acidente, né? Aquela questão do dolo. Que lá para frente nós vamos ver algumas situações em relação a essa questão de agravar o risco do contrato. Cumprir com as obrigações contratuais e receber o prêmio se ocorrer o sinistro, né? E sempre lembrando que as partes precisam praticar com a boa fé no momento de contratar. Eu tenho que informar realmente a verdade para o contrato de seguro, né? Aquele contrato de vida, seguro de vida, que muitas vezes pergunta-se se existe uma doença pré-existente ou não. Se tiver a pergunta da existência ou não da doença pré-existente, eu tenho obrigação de ser verdadeira, leal com o contrato, sob pena de se caracterizar a minha má fé, caracterizado a minha negativa com o intuito de angariar vantagem, eu não receber o prêmio, né? Ou, desculpa, o beneficiado não receber o prêmio.
se acontecer algum sinistro comigo. Então, no contrato de seguro, como todos os demais, eu preciso observar a boa-fé e a lealdade em relação contratual. No que diz respeito às obrigações e direitos do segurador, que é a entidade autorizada para trabalhar com seguro, o primeiro direito que ele tem é receber o valor pactuado que o segurado tem a obrigação de arcar. Tem a obrigação de efetivar o pagamento, né, do prêmio caso ocorra o sinistro, conforme foi pactuado, e desde que não ocorra o agravamento por parte do segurado, né, para que não prejudique nessa execução do seguro. E nós sabemos que todo contrato de seguro ele tem um prazo de vigência, né? Nós sempre contratamos anualmente o seguro do veículo. Venceu, a seguradora não tem obrigação mais com aquela, se ocorrer sinistro, por isso que nós precisamos renovar geralmente o seguro. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos entender que por ser um contrato de risco, eu vou ter a obrigação de pagar aquilo que eu contratei. Mas se porventura no prazo da vigência do contrato não ocorrer o sinistro, a seguradora não é obrigada a me indenizar ou me restituir o valor. Por quê? Porque é um contrato em que eu efetivei de forma aleatória, né? Então eu não tenho como cobrar. Seguradora, o negócio é o seguinte: não ocorreu o sinistro, não bati meu carro durante esse 1 ano, você tem que me devolver porque você não me pagou o prêmio. Não, isso não é possível. E emitir, né? A seguradora tem a obrigação de emitir a apólice ou o bilhete de seguro para um meio de prova da existência contratual. Já que nós falamos que a obrigação da seguradora é a emissão dessa apólice ou bilhete do seguro, nós temos que entender que quando nós falamos de apólice ou bilhete, nós estamos falando de um documento do contrato do seguro, um documento que comprova que eu efetivei esse contrato e que aquele objeto ou até mesmo a minha vida ela está segurada. Se ocorrer um sinistro, né, e esse sinistro, esses riscos estejam abarcados, previstos nesse contrato de seguro, eu ou aquele que está constando como beneficiário no contrato de seguro, ele vai ter direito a receber o prêmio pactuado e pré-determinado no momento da formação do contrato. O que nesse documento do contrato, nessa apólice ou nesse bilhete do seguro, nós precisamos constar? Nós temos 5 requisitos que estão aqui no PDF que vocês vão poder estudar e analisar com calma. Primeiro, tem que constar quais são os riscos, né, que a seguradora está assumindo. Ele vai cobrir estragou a lataria do veículo, motor, né? Prejuízo em relação a terceiro. Então, todos os riscos que a seguradora está assumindo naquele contrato, eles têm que estar expressamente constando no contrato. Porque tão somente aquilo que estiver expresso no contrato é o que a seguradora vai ter obrigação de arcar. Lógico que por ser um contrato de adesão, nós temos que verificar aquela questão de interpretação. Se tiver alguma cláusula ambígua ou alguma cláusula contraditória, nós vamos sempre optar, né? O judiciário sempre faz a opção de fazer uma interpretação em favor, em benefício ao aderente, que é o segurado. Mas nós precisamos sempre, antes de pactuar, de contratar um contrato de seguro, nós precisamos ter muito cuidado ao receber, né, ao visualizar o contrato, se realmente os riscos pelos quais eu estou contratando, que eu quero realmente que estejam protegidos, né, que aquele contrato esteja visualizando, eu preciso olhar se está no contrato para não ter problema futuro, para não ter como alegar, mas eu achei que eu estava contratando tal coisa e não está no contrato ou na apólice. Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós formos efetivar esse tipo de contrato.
O prazo, né? Nós temos que ter o prazo de vigência desse contrato, se é 1 ano, 6 meses, porque esse prazo de vigência é o prazo em que ocorre a cobertura, ou seja, em que você está ou o seu objeto está protegido. Que se porventura ocorrer dentro desse prazo de vigência um sinistro, a seguradora vai ter a obrigação de pagar o prêmio contratado, se ocorrer os riscos também pactuados no contrato. Vai ter que ter o limite da garantia, né? Vai ter que demonstrar até que valor ele está garantido, qual que é o valor pactuado, quais são as garantias em relação a esse contrato, o valor do prêmio devido se ocorrer o sinistro, em eventual sinistro, ou seja, qual é a obrigação da seguradora se ocorrer o sinistro, e em alguns casos o nome do segurado e o nome do beneficiário. É porque nem todos têm o nome do beneficiário, né? Porque se nós fazemos um contrato, um seguro de vida, nós vamos ter o nome do segurado e quem vai ser beneficiado se ocorrer alguma coisa com o segurado, correto? Então, esse nome do segurado e nome do beneficiário não são em todos os contratos de seguro, ou não estará em todas as apólices, né? Esses nomes. Falamos tanto em risco, tanto que o risco é um elemento essencial do contrato de seguro. Se eu não conseguir identificar esse risco, eu não consigo identificar um contrato de seguro. Ele é essencial, é um elemento essencial para a existência desse contrato. Quando eu falo em risco, eu sempre tenho que lembrar que eu estou falando no contrato de seguro de um acontecimento futuro, incerto e possível de acontecer. Ele pode acontecer futuramente, mas não quer dizer que é certeza que irá acontecer. Se eu conseguir identificar, né, uma situação que é possível de acontecer futuramente, mas não é certeza que vai acontecer, eu estou conseguindo visualizar um risco que pode ser objeto do contrato de seguro. Mas esse risco, para constar no contrato de seguro, eu vou repetir o que eu já falei um pouquinho no início dessa matéria de contrato de seguro, que esse acontecimento possível, futuro e incerto, para se caracterizar um risco e para que seja possível ser objeto de um contrato de seguro, ele precisa que as informações elas sejam verdadeiras, que as partes constem no contrato informações verdadeiras. O segurado ele tem que ter boa fé e o segurador também. Então, se porventura me for perguntado algo e eu responder de forma negativa, mesmo sabendo da existência daquele risco, né, da possibilidade daquilo acontecer, eu estou agindo de má fé. E isso vai prejudicar se porventura acontecer o sinistro e a seguradora conseguir demonstrar minha má fé. Isso vai prejudicar na execução contratual, no meu direito de receber o prêmio. Por quê? Porque na formação contratual eu não demonstrei boa fé. Eu agi com o intuito de prejudicar a parte contrária, mesmo sendo um contrato de adesão, né? Mas para isso nós precisamos verificar boa fé, uma fé nas informações. Ah, mas ele nada perguntou e eu não falei nada. Aí não teve uma má fé, porque não lhe foi questionado, você simplesmente respondeu os questionamentos decorrentes para formar um contrato, ok? E quando falamos em contrato de seguro, nós precisamos entender que o Código Civil nos traz duas espécies. O seguro de dano, né, em relação a objetos e algumas situações que nós vamos ver com calma, que estão previstas no artigo 778 a 788, 778 a 788. Então, nós temos 10 artigos aí para falar um pouquinho sobre o seguro de dano. E do 789 a 802 sobre seguro de
pessoa, né? Então, o que que acontece? Nós temos essas espécies que cada um tem sua particularidade. Porém, tudo aquilo que nós falamos até agora em relação à classificação, elementos do seguro, questão das partes do seguro, desse contrato de seguro, prêmio, obrigações do segurado, direito do segurado, obrigações do segurador e direito do segurador, a pólice, bilhete do seguro, né, os requisitos essenciais e obrigatórios, isso é uma parte geral do contrato, que nós vamos aplicar lá dentro das espécies do contrato de seguro, que nós vamos ver na próxima aula, porque eu vou passar para vocês com muita calma e tranquilidade as duas espécies com todos os seus requisitos. Então, hoje nós iniciamos a aula, vocês precisam ter conhecimento dessa parte geral, para na próxima aula vocês já estarem craques em relação à parte geral e nós apenas classificarmos e aplicarmos nos contratos específicos que nós vamos ver na próxima aula. Muito obrigada pela atenção e que vocês possam ter um ótimo estudo, e já estamos aqui, né, para final de semana, que seja um final de semana abençoado a todos nós e que possamos nos encontrar na próxima semana com muita saúde e principalmente com muita fé que tudo vai passar, né? Logo, logo estaremos juntos novamente em sala de aula, com um contato mais próximo, mas é aquela questão, estamos virtualmente conversando e batendo um papo, mas podem ter certeza que ansiosos para estarmos perto de vocês. Muito obrigada.